vou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Aleluia. Deus Todo-Poderoso, que habita na luz inacessível, que não há sombra e nem mudança de variação. Tu é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Estamos aqui, Senhor, gratos nesta noite, por esta oportunidade, Pai, de ainda encontrar as portas abertas e nós podermos adentrar. E ainda num dia especial como hoje, Pai, de chegar na Tua mesa e participar do Teu corpo e do Teu sangue. Aqui estamos, Pai, porque rendemos nossas vidas a Ti, Senhor, e queremos ser melhores para o Senhor. Perdoe nossos pecados, erros, falhas, debilidade. Já cantamos, já oramos, subimos nas asas do louvor. Teu Filho já entregou os pedidos em Tuas santas mãos, Pai. Agora é o momento da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações e faça-nos digno de chegar diante da Tua mesa, Pai. Comer do pão, beber do vinho, lavar nossos pés, na obediência da Tua palavra. Pedimos que o Senhor tire toda a atmosfera negativa, pensamento contrário, limpa o arraial e prepara nossos corações, Pai, para essa ceia do Senhor. Nós te pedimos também, Senhor eterno, continue abençoando cada irmão e cada irmã, que eles possam nesta noite sair melhor do que entrou aqui. E assim, Senhor, entregamos em Tuas santas mãos a liderança dessa ceia do Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém e amém. Cumprimento a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar por um momentinho, amados. Glória a Deus. Amados, nesta noite estamos gratos a Deus por esta oportunidade, né, irmãos? Coisa boa é nós podermos conseguir, né, chegar no culto de Santa Ceia. Porque para mim é o culto mais importante, é o da ceia do Senhor. No sentido da vida eterna, né, irmãos? E o outro é o de oração, né? Os outros já ficam para terceiro lugar. Mas, nesta noite, irmãos, estamos aqui para esta grande vitória de comer do pão, beber do vinho, lavar nossos pés, fazer a nossa parte. Tá certo? Que você venha tomar da ceia com seu coração, né, dorido, pensativo nas coisas do Pai Celestial. Também, amados, eu agradeço a Deus nessa noite pela viagem que eu fiz de sexta-feira, saí de madrugada e fui até Cacilândia, onde teve um encontro de jovens do pessoal da região do pastor Oséias, de Resende, região de São Paulo e parte do Mato Grosso. E aí, faz tempo que ele vinha me convidando e Deus abençoou com que eu consegui ir, né? E fiquei sexta nas reuniões e sábado teve 2 reuniões e culto. Eu participei, mas foi aconselhamento de jovem, né, irmãos? Sobre casamento, namoro, né? Irmão, é uma história sem fim, viu? E os jovens puderam fazer pergunta, né? Perguntar, porque para saber, né, irmãos? Mas graças a Deus foi uma mocidade muito maravilhosa ali do companheirismo do pastor Oséias de Resende. Manda saudação àqueles que me conheceram ali, que vos saúda no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Também Deus me abençoou, saí 4 horas da manhã hoje de lá, irmãos. Dormi até as 3, né? Levantei, dei uma preparada, orei, e 4 horas, rasguei 440 quilômetros. 9 horas de manhã eu estava tomando café aqui de novo, né? Em casa que eu tomei na estrada, né, irmãos? Deus abençoou, foi tudo bem. Então, só tem que agradecer, tá certo? E hoje estamos aqui, ceia do Senhor, né? Coisa boa estarmos na casa do Pai. Então nós vamos agora abrir as Escrituras, tá certo? Vamos abrir, irmão. Primeiro vamos ler em Gálatas. Gálatas, vamos ler só um versículo, amado, do livro de Gálatas. É o capítulo 2, versículo 20.
Gálatas 2:20. Diz assim, amados. Todos acharam? Se alguém não achou aí, o companheiro ajuda o outro. Gálatas, irmão, está depois de Coríntios. 2 Coríntios, aí vem Gálatas. 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vem Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim, amados. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Agora, voltando aí as páginas da Bíblia, vamos para 1 Coríntios. Tem 2 Coríntios, né? Aí volta mais um pouquinho, vai para 1 Coríntios 11. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, entre vós, muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Até aqui no 33, amados. Que o Senhor acrescenta a bênção à leitura da palavra. Podeis assentar. Glória a Deus. Amados, hoje nós vamos comentar um pouquinho, baseado nessas escrituras, principalmente aqui, aonde nós lemos em Gálatas 2:20. Hoje é um culto de ceia, né, irmãos? É um culto em memória à morte e ressurreição de Cristo, porque ele disse: fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes o cálice do Senhor, comer o pão que representa a carne de Jesus, relembrai a minha morte. Amém? E eu estava orando em casa, né? E o Espírito de Deus, irmão, veio e falou para mim isso aqui. Então eu estou só retransmitindo, tá certo? Falou isso aqui, 2:20, tá? Então, nós vamos falar dentro disso aqui para a igreja, tá? Você, irmão, irmã que veio, então, não deixa o seu espírito ficar vagando lá para fora, tá? Foca aqui na palavra, tá? O profeta irmão Brana pregou a mensagem Amor Divino, foi discutido lá com os jovens, tá? Mensagem Amor Divino. E eu li essa mensagem já várias vezes, agora li de novo. E cada vez que você lê, tem um segredo. E dessa vez eu descobri um segredo. Um segredo grande. Amém? Quando o amor divino é projetado, manifesta a graça suprema na pessoa. Amém? Você vê, irmão, todos nós, hoje eu não vou ensinar, porque isso aí precisa de ensinar. Como que você vai projetar o amor divino? E eu aprendi
como projetar o amor divino. Amém? Claro, nós temos que fazer as experiências, né, irmão? O irmão Brana chegava perto da pessoa, assim, 5 metros, e ele ficava 10, 15 minutos projetando o amor que estava nele, no coração dele, naquela pessoa. Entendeu? Não tem demônio, não tem doença, não tem nada. E aquela maneira de fazer liberta e transforma qualquer coisa. Você pode ver que nessa mensagem ele fala do touro Miura, que ele conquistou, né, irmão? Dos marimbondos, né? Umas vespas super venenosas, que ele, cortando a grama, bateu, né, o cortador de grama no poste onde estava aqueles marimbondos, né? E ele tinha tirado a camisa, porque estava muito suado no fundo do quintal, cortando lá, né, irmão? E quando ele tocou naquele poste, os marimbondos frechou nele. Da cabeça, todo o corpo dele ficou frechado de... E ele, então, naquela hora, ele projetou o amor de Deus. Amém? E falou com aqueles animaizinhos, né? Aqueles bichinhos. E não ganhou uma ferroada. E eles saíram de novo e voltaram para sua casinha. Então nós vamos ter um culto aqui de aprender como projetar esse amor. Porque às vezes você faz, mas sem saber como que funciona. Amém? Então, amados, mas hoje aqui é ceia, nós vamos então comentar um pouquinho baseado no que nós lemos aqui. O Espírito Santo em Paulo inspirou ele essas ricas palavras: já estou crucificado com Cristo. Amém? Jesus Cristo veio nesse mundo, o Filho de Deus, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Amém? E Paulo usa a expressão: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então, o segredo da palavra é Cristo viver no irmão e na irmã. Por quê? Porque quando Cristo foi crucificado, irmão, você foi crucificado com Ele. Amém? Todos nós aqui fomos participantes ali, junto com Cristo, na sua crucificação. Tá? E também, quando o sangue de Cristo estava caindo, irmãos, aquele sangue também estava caindo sobre nós, para nos santificar. Esses dias atrás, eu tive um sonho, que eu fiquei preocupado, irmãos. Eu olhei no espelho, e eu estava com a cabeça toda encharcada de sangue, escorrendo no rosto, no corpo todo. E eu acordei preocupado, né, irmão? Mas é isso, nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Amém? O sangue de Jesus bloqueia o pecado, bloqueia o demônio, bloqueia as enfermidades. E eu falei: será que eu bati a cabeça, rachei minha cabeça? O que aconteceu? Fiquei preocupado, né, irmão? Aí depois, Deus me trouxe, porque nós estamos protegidos, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Então, nesta noite, meu irmão, minha irmã, você também que veio e crê nesta mensagem, e crê no Senhor Jesus Cristo, você também está crucificado com Cristo, amém? E esse é o motivo que você não vive mais a sua vida, tá? A vida que você vive, vive-o na fé do Filho de Deus, amém? Então, enquanto isso não estiver trabalhando em você, você ainda vai fazer coisa errada, mas quando Deus começa a morar em você, começa a viver em você, e a fé que você vive a fé do Filho de Deus, você é um vencedor, amém? Você é um lutador pela fé, você é um batalhador pela fé, como diz Judas, né, irmão? Batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Você nunca vai descrer mais, porque o trabalho de Deus é interno, tá certo? E você é um vencedor nato, tá? Por quê? Porque Cristo mora em você. Cristo habita em templos feitos não pelos homens, mas templos que as mãos de Deus criou. Então, nesta noite, meu irmão, nós todos aqui estamos crucificados com Cristo. Amém? Por isso que o mundo morreu para você.
Porque agora você é uma pessoa, você é propriedade de Jesus Cristo. Por isso que você vem aqui, come do pão, que representa a carne dele, toma do vinho, que representa o sangue dele, porque ele disse: a minha carne verdadeira comida é, meu sangue verdadeira bebida é. No capítulo 6 de João, 60 em diante, ele falou isso para aqueles 82 homens, né, irmão? Ele mandou 70, comissionou 70 e também os 12, e deu para eles a comissão de expulsar demônio, de orar pelos enfermos, anunciar o evangelho, e eles foram. E quando eles voltaram, saltando de alegria e felicidade, porque os demônios eram expulsos, as enfermidades desapareciam das pessoas, eles tinham a ousadia de falar o evangelho, eles vieram muito alegres. Aí Cristo vai e aplica o teste. Diz: olha, muito bem vocês terem feito isso. Vocês estão contentes e felizes, mas tem uma coisa: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus não deu explicação, irmão. Por isso que tem coisa na Bíblia que você lê e não entende, você fica em paz. Amém? Não vai arrazoando já, né? Argumentando coisa que não deve. Fica em paz. Espera Deus te revelar. Deus abrir seu entendimento para compreender aquelas coisas. Tá certo? Espera primeiro, irmão. Né? Igual o pessoal aí que conta a história, né, do homem que reparteu toda a herança dele para os parentes, para os empregados, né, irmão? Mas a primeira coisa que ele queria dar era uma Bíblia. Ninguém queria Bíblia. Não queria um carro, não queria um terreno, uma chácara, uma fazenda. O que você quer? Não, pega a Bíblia. Não, eu não quero Bíblia. Aí um dos empregados lá, que ninguém dava nada, falei: eu quero a Bíblia. E dentro da Bíblia tinha um cheque, só assinado, para a pessoa pôr o valor que queria. Está entendendo? E tinha também a escritura da maior fazenda. Então, moral da história, irmão, tem coisa que você tem que esperar. Você tem que esperar em Deus. Porque Deus tem coisa melhor para você. Amém? Então, veja, Paulo disse essas ricas palavras aqui: já estou crucificado. Então o mundo morre para você. Tá? Se você está crucificado com Cristo, as coisas do mundo não podem mais te atrair. As coisas do mundo não podem mais te segurar. Se isso está acontecendo, desculpe, você não está crucificado com Cristo. Então, voltando lá. Cristo não deu sobre os 70. Ele não mencionou nada de explicação. Ele só falou: ó, tem que comer da minha carne, tá? E beber do meu sangue. O que diz a Bíblia? Que aqueles 70 já não andava mais com Cristo. Porque em outra, não está escrito, né, irmão? Mas vamos traduzir aqui. Comer carne humana? Beber sangue? Não. Quer dizer, eles entraram pela carnalidade, né? Mas quando você vai para Mateus 26, Cristo pega o pão asmo, para os apóstolos ali, pega o pão asmo e diz: isto é a minha carne. Agora ele explica, irmão, viu? Ele pega o cálice com vinho e diz para eles: isto é o meu sangue. Amém? Então é o que nós vamos participar hoje aqui, da carne, que é o pão asmo, e do sangue. Por quê? Porque nós estamos crucificados com Cristo, morto para o mundo e vivos para Deus. Amém? Por isso que a fé que nós vivemos não é uma fé fabricada, não é uma fé mental, é a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. É um subproduto, ou melhor, uma substância que Ele coloca dentro de você, amém? Dentro do nosso coração, para nós vencermos, para nós superar, para nós continuar caminhando, amém? E nunca desistir da sua palavra, porque muitas vezes, irmão, a pessoa desiste, volta para o mundo, então ele nunca creu, tá? Ele nunca entendeu. E essa mensagem aqui é para quem entendeu, quem compreendeu a palavra do Senhor. Pelo menos um pouquinho do entendimento seu, que não é seu, é Deus que abriu a sua mente para compreender, né, irmão? 24:45 de Lucas, diz que ele abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Amém? Então, se Deus não te ajudar, quem vai te ajudar? Ninguém. Mas eu creio nesta noite que o Espírito Santo
está abrindo mais ainda o seu entendimento. Como que eu faço, irmão Brana, para me aprofundar nessas coisas? Lendo a palavra e orando. Amém? Quanto mais você ora, quanto mais você lê, mais você se aproxima de Deus. Amém? Então aqui, amados, 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, antigamente eu falava: Senhor, eu quero falar com o Senhor. Eu preciso da tua presença. Não era assim que nós orávamos no sistema? Aí depois da mensagem, não precisamos mais fazer isso. Porque ele vem e fala: não tem necessidade. Eu estou dentro de ti. Amém? Deus habita em tabernáculos humanos. Amém? Deus olha as coisas com seus olhos. Deus escuta as coisas com seus ouvidos. E Deus fala através da sua boca. Amém? Porque nós somos filhos e filhas de Deus. Por isso que temos que viver uma vida de santidade. Amém? Por isso que Paulo diz: estou crucificado com Cristo. E quando você está crucificado com Cristo, o mundo morre para você. Tudo cessa para você. O pecado cessa para você. Os demônios não podem fazer mais nada com você. Porque você está crucificado com Cristo. E você é um vencedor por natureza. Amém? E nesta noite, meu irmão, Deus está querendo se aproximar mais ainda de você. No sentido de entrar na sua alma, de entrar no seu coração e fazer você compreender com mais exatidão a sua palavra. Amém? Então nesta noite, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Por isso que a vida que você tem já, ela é a vida eterna. Amém? A vida da irmã que você tem não é uma vida carnal mais. Agora é uma vida espiritual. É uma vida eterna. Amém? Está morando dentro de ti. Quando aquilo descer, a sua teofania descer, essa vida sua sai desse corpo, né? Quando você parte, e entra naquele corpo teofânico. Na ressurreição, até esse corpo será ressuscitado. Amém? Por quê? Porque ele foi o recipiente da fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é fé? Fé é revelação. Amém? Fé, ela desconhece barreiras, obstáculos, problemas. Se você tem essa fé, você vence qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer enfermidade. Não há nada que possa fazer frente a uma fé revelada. Mas pastor, não estou conseguindo. Mas você está orando, você está buscando. Você tem que buscar mais. Amém? Você tem que clamar mais para que Deus realize completamente essa obra no seu coração. Tem que falar mais com Deus. Amém? Orando, lendo a palavra. Parar com muitas picuinhas, irmão. Muitas coisas que vêm no nosso caminho é para nos atrapalhar. Nós estamos em demanda nessa terra para o arrebatamento. O que nós estamos fazendo para ir no arrebatamento, irmãos? Olha, existe uma mornidão no povo hoje. Nós não podemos aceitar ficar mornos, dementes. Toda a ceia nós temos que pedir perdão porque erramos. Deus sabe que erramos. Mas quando que nós vamos chegar à perfeição? Nós temos que melhorar. Amém? Por quê? Porque Ele deu para nós essa fé. Paulo diz: a fé que vence o mundo. A fé inabalável está dentro de você e você está morrendo, sofrendo com um copo d'água, afogando com um copo d'água, enquanto você tem uma fé de atravessar Mar Vermelho, de atravessar Jordão, uma fé de vencer qualquer coisa. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, deixa essa fé fluir dentro do seu coração. Porque, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ele acrescenta, porque fé você já tem, né? Então nesta noite, meu irmão, minha irmã, você está crucificado com Cristo. Amém? Então deixa as coisas erradas para lá. Deixa as fofocas para lá. Deixa as maledicências para lá. O ciúme, a inveja, a porfia, a calúnia, os mexericos. Deixa, porque você está já crucificado com nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? As suas palavras têm que ser palavras sábias. Amém? Você tem que ter pensamentos positivos, pensar coisas boas. Porque o sábio Salomão disse: você é o que você pensa que é no seu coração. Aquilo que você pensa no seu coração, assim é. Amém? Então você tem que pensar coisas boas. Como Paulo diz aqui: eu estou crucificado com Cristo. Quando Cristo foi pregado na cruz, eu fui pregado. Amém? Eu estava lá, a minha célula de vida. Você acha que essa vida que está bombando dentro de mim, antes de manifestar aqui no Domício Basso, onde que essa vida estava antes? Estava em Cristo. Porque Ele é o autor das vidas, não só da minha, mas de todas as nossas vidas. E quando a minha vida estava nele, eu fui crucificado com Ele. E quando tiraram o Cristo e levaram para o túmulo e colocaram Ele lá dentro, eu fui sepultado com Ele também. Mas quando Ele ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Então o plano de Deus já está feito, meu irmão. Eu fui morto, sepultado e ressuscitado com Cristo. Por isso Paulo diz: não vivo mais eu, mas vivo na fé do Filho de Deus. O irmão e a irmã, você não está vivendo, irmão, a sua vida. Você está vivendo a vida de Deus. A irmã está vivendo a vida de Deus. Você não pode viver mais a sua vida. Que a sua vida é terrena. É pegajosa das coisas do mundo. Você tem que viver a vida de Deus. Amém? Viver a vida de Cristo. E o que é a vida de Cristo? É servir. É ajudar. Amém? É abençoar. É compartilhar. É ter unidade. Não união. União todo mundo tem, mas eu quero ver unidade. Amém? A união é, desculpe a expressão, é um saco de batata. Um saco cheio de batata. Tudo está unido. Tá certo? Mas a unidade é você pegar a batata, misturar com leite, com a manteiga, né? Pôr no fogo e fazer o verdadeiro purê. Né, irmãos? Aquilo fica todo misturado. Isso aí é unidade. Não tem como. Assim que Cristo é conosco, amém? Nós não estamos unidos, nós estamos na unidade com nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que o irmão sofre, por isso que a irmã sofre, porque Satanás, ele vem contra a sua noiva, ele vem contra os filhos de Deus, ele vem contra as filhas de Deus. Só que tem uma coisa, você vence, irmão. Você não pode ter medo, ter receio. Você vence as enfermidades que vêm para você. É Deus que permite para você vencer elas. Para você superar as enfermidades. Superar as dificuldades que vêm no seu caminho. Deus está querendo te instruir. E o que você faz? Você tem o poder de colocar a sua mão ali e falar: enfermidade, eu te repreendo. Eu, o Domício Basso da cruz, em nome de Jesus Cristo, eu mando você, enfermidade, embora. Por que o meu nome? Porque eu sou filho de Deus. Eu falo no meu nome, Deus endossa. É assim que eu enfrento as enfermidades. Então, irmão, veja. O que você tem que fazer? Você tem que crer que você não tem nada de doença. Que as doenças são do diabo. E que o diabo tem que pegar a sua mala e ir embora. E sair da sua vida. Tá certo? Porque você vem para tomar ceia, para ficar fortalecido. Mas no outro mês você erra de novo. Porque você não vigia. No outro mês você erra de novo. Porque você não vigia. Você acaba falhando. E Deus é tão amoroso que ainda te perdoa de novo. E no outro mês Ele te perdoa de novo. E no outro mês Ele te perdoa de novo. Porque Ele é a fonte do perdão. Amém? Ele é a fonte da misericórdia. E você é um filho, e um filho não se perde. A irmã é uma filha de Deus. Uma filha de Deus não se perde. Mas pastor, eu sou tão falha, cheio de erros, cheio. Mas você é filha dele. Você não tem seus filhos segundo a carne?
Fazer uma aplicação aqui, não tem? Quantos filhos de irmãos aqui que pinga fogo na desobediência? Mas é seu filho. Querendo ou não, você tem que... meu filho. O pai vai suportar. A mãe vai aguentar. Não é assim, irmão? Uns mais desobedientes. Agora aplica para Deus. É claro que Deus sabe como nos corrigir. Como tirar de nós as coisas, irmão. Amém? Então nessa noite é uma noite de misericórdia. É uma noite de perdão. Por quê? Estamos crucificados com Cristo. Estamos sepultados com Cristo. E estamos ressuscitados com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou. Só que você, aquela vida sua que estava lá em Jesus Cristo, passou-se eras e eras e eras e eras e eras. Quando chegou na última era, você, aquela vida que estava lá, manifestou no irmão, manifestou na irmã. Como é uma vida eleita e predestinada por Deus, você chegou o tempo que alguém trouxe a palavra para você, através de um programa de rádio, de um folheto, de uma mensagem, querendo ou não, alguém falou de Deus para você, ou você ouviu falar alguma coisa da mensagem, e aquilo, então, quando tocou na sua alma, então houve um contacto. Amém? Deus contactou com você. E você veio, não deu trabalho, porque eleito não dá trabalho. Aceitou a palavra, foi no rio, tomou o batismo no nome dele. Amém? E agora Deus opera essa salvação em você. Deus opera a salvação em cada um de nós. Uns mais santos, outros mais rebeldezinhos, né, irmão? Você vê? Você acha que todos os 12 apóstolos eram santos? Tinha apóstolo ali que nem convertido era, irmãos. Andou 3 anos e meio com Cristo e nem convertido era. Mas era revelado. Pedro não era convertido. Converteu no dia de Pentecoste. Mas era eleito. Já era salvo em potencial. Porque quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra é Deus. Nós não podemos julgar ninguém. Quem vai operar a salvação naquela pessoa é Deus, no tempo certo. Pode ser até 10 minutos antes da partida dele. Por isso que ninguém pode julgar, esse morreu, foi para o inferno. Ninguém pode, porque ninguém sabe se na hora da morte, se ele não aceitou Cristo. Se na hora da morte, ele não falou, Senhor, eu sou um miserável pecador, direto para o inferno, mas eu aceito, Senhor, eu creio na tua palavra, não deixa eu ir para o inferno, Senhor, na hora da morte. Deus vai e salva ele. Às vezes não tem nenhum funeral nem nada. Deus não perde seus filhos. Amém? Então, amados, veja, vamos seguir mais um pouquinho. Estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ponto e vírgula. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Amém? A nossa vida, nós vivemos a nossa vida humana, carnal, para nós trabalhar e fazer as nossas coisas de humanos, tá certo? Carne e sangue não herdam o reino do céu. Esse é o humano. Mas dentro de você tem o Espírito, amém? Todos nós adotados de um Espírito. E no Espírito você adora esse Deus. Porque se você não adora Deus, você adora o mundo. Não tem esse negócio, irmão, de que ninguém não adora nada. Todo mundo é adorador. Tá? O profeta fala, todo ser humano que vem nesse mundo, ele vai ser um adorador. Ele vem no mundo para ser um adorador. Ou ele vai adorar Deus, ou vai adorar o diabo. Ou ele vai adorar Deus, ou vai adorar o mundo, o pecado, o futebol, a jogatina, o sexo, a pornografia, Sodoma e Gomorra, o roubo, a cocaína, a droga, o cigarro, a cachaça. Alguma coisa ele vai adorar. Mas tem também os exímios adoradores de Deus. Amém? Então você, irmã, você, irmão, é um adorador de Deus. Por isso que os homens têm que viver vida santa. Amém? As mulheres têm que viver vidas santas, santificadas.
porque são adoradoras de Deus. E o diabo fica irritado por causa disso. Porque a verdadeira adoração é para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele merece toda a honra, toda a glória. Então, amados, vejam. Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O amor de Deus ele tem 3 estágios, irmão, o amor de Deus. Sabe por que todos nós estamos aqui nessa noite? Por causa do amor de Deus. O amor de Deus. Que tudo vai acabar, menos o amor. O amor vai para a eternidade. Então 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, né, irmãos, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, não o cosmo, mas as pessoas, de tal maneira, que deu o seu próprio Filho para ser morto e crucificado. Será que você daria seu filho? Você vê que Deus fez um teste com Abraão, né, irmão? E a fé de Abraão venceu. Abraão deu o Isaac para ser sacrificado. Mas foi um teste que Deus deu para Abraão. Então, o próprio Deus deu o seu filho, quer dizer, ele criou a carne, veio na carne. A parte de filho de Deus é a parte carnal de Jesus. Só que o corpo carnal de Jesus não veio de sexo e não veio de um genes de nenhum homem dessa terra. Veio de Deus. Palavra falada. O verbo se vestiu de carne humana. O verbo veio sangrar na cruz por mim e por você. Olha o que nós trouxemos para Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, o trabalho que nós damos para Deus. Ele teve que nascer de uma virgem, viver até 30 anos de idade, depois sofrer escárnio, açoite, prisões e morte, para colocar você no céu, para colocar você na eternidade. Porque senão, desgraçadamente, todos nós ia para o inferno. Então Deus pensou em mim, Deus pensou em você, irmão, Deus pensou em você, irmã, e o que você está fazendo por Ele agora? Se Ele nos amou, nós temos que amá-lo também. Porque o amor de Deus, olha, veja bem, Deus te amou, vamos falar para os irmãos aqui, quando o irmão estava com cigarrão no dedo, copão de cachaça, mexendo com mulher na rua. Deus te amou quando você estava lá no mundo, na lama. Deus amou a irmã, Deus amou nós, quando nós estávamos como um feto, um bebezinho, no ventre da nossa mãe, que poderia sofrer um aborto e perder, não é? Deus nos amou desde o ventre de nossa mãe. Esse é o primeiro estágio do amor. Deus te amou quando você estava na ignorância. Deus não deixou o diabo te matar. Deus não deixou o acidente te pegar. Deus não deixou ninguém ceifar a sua vida, porque Deus tinha um plano na sua vida. Você pode ter sofrido acidente e tudo, mas Deus não permitiu que você morresse. Porque o amor de Deus, Deus te amou quando você não era nada. Segundo estágio, Deus te ama agora. Amém? Quando você veio para o braço do Senhor. Agora Ele te ama de novo. O amor de Deus é grande e Ele vai te amar na eternidade. O amor de Deus vai para o milênio, para a eternidade. Os 3 estágios do amor divino. Então, vivo na fé do Filho de Deus. Estava falando lá no encontro que o homem, né, fez a flecha, a lança, a espada, o machado, né, irmão? Os instrumentos de guerra. Né? Aí criaram o rifle, a bomba, né? Hoje tem até a bomba atômica, mas todas essas armas não superam a arma que Deus deu para nós. Amém? A arma que Deus deu para nós é uma arma que nunca fica obsoleta. É a arma mais poderosa do mundo. Ele deu para nós. Mais poderosa que a bomba atômica. Por quê? Porque se a bomba atômica vir voando aí e você usar ela, essa arma, a bomba atômica cai ali, não explode, não acontece nada. Já aconteceu lá em Israel de cair
alguma bombinha lá, e não acontecer nada. Por quê? Porque Deus deu para nós a maior arma do mundo, que é a palavra. E a palavra está na sua boca. E você pode usar essa palavra de Deus e expulsar todo o mal e buscar poder. Amém? Você pode fazer uso da palavra falada e declarar a cura, declarar a libertação. Meu Deus, como que é difícil as pessoas entender. Você tem que crer, meu irmão. Tem que crer, minha irmã. Não é brincar de igreja, nem esquentar banco. A fé que vive agora, vive a fé do Filho de Deus. Cristo está dentro da irmã, Cristo está dentro do irmão. Você não é obrigado a aceitar nada do mundo, nada. Você só pode aceitar Cristo. Porque isso tudo vai terminar, tudo vai acabar, meu irmão. Tudo isso vai passar, mas a palavra e nós não vamos passar. Nós vamos continuar na eternidade. Mas nesta noite, o irmão e a irmã tem olhado para dentro de você. E você mesmo tem se apunhalado. Você mesmo tem se ferido. Falando, eu não dou conta, eu não consigo. O que acontece comigo? Tantas pessoas são prosperadas, tantas pessoas são abençoadas, e eu não consigo sair dessa situação, eu não consigo me decolar, eu estou rodeado de problema, olha que eu luto, eu me esforço e não consigo dar um passo. Não é assim, irmão? É isso que acontece muitas vezes com você. O profeta conta que pegaram um passarinzinho, já falei isso 1000 vezes, pegaram um corvinho, amarraram o pezinho dele numa árvore, tá? Um cordão. E aquele bichinho, irmão, pastou tudo em volta ali da árvore, capim, tá? Pastou. Comeu o quê? Ia comer capim. E ele ficou ali, vários dias ali comendo capim, meses, sofrendo ali, foi emagrecendo, ficando só. Aí passou um senhor montado num cavalo branco, olhou aquela cena e falou, mas meu Deus, como que faz uma coisa dessa com um animalzinho, um bichinho tão, né, tadinho, desceu lá, irmão, e desatou a cordinha do pezinho dele, tirou a corda, bateu na cabecinha dele e falou, você está livre, bichinho? Montou no cavalo e foi embora. E ele continuou pastando, ele continuou comendo o capim, porque a mente dele estava condicionada àquela vida. O profeta fala isso aí. E tem um monte de coisa de sermões. Aí passou um bando de corvos, crau, crau, crau. E o corvo-chefe reconheceu ele. Chamou ele de Joanito. Ô Joanito, o que você está fazendo aí, Joanito, debaixo dessa árvore aí? Que, não, é o seguinte, me amarraram meu pé aqui, eu já comi tudo o capim aqui porque não tinha comida. Eu estou morrendo, eu vou morrer, como é que eu estou magro? Não, Joanito. Você já está livre, não tem nada amarrando o seu pé não. Tem sim, eu estou amarrado. Ó, irmão, não é assim muitas pessoas, eu não dou conta, não consigo. Deus não me cura. Não. Deus cura. Você tem que aceitar a cura. Pastor, o negócio é o seguinte, já está crônico. Não tem esse crônico, irmão. O Lázaro era de 4 dias morto. Se você crê, Deus restaura tudo. Célula, osso, sangue, pele. Deus restaura tudo. Porque Ele é o curador, o libertador. A palavra tem que valer, meu irmão. Glória a Deus. A palavra tem que valer. Para que tomamos ceia? Por um costume? Por um hábito? Não. Tomamos ceia para ficar revigorado. Para ficar fortalecido, para ficar animado, para chamar o certo de certo e o errado de errado, e você se autocorrigir quando você errar. Você olha no espelho e fala, você, hein, seu desobediente, quando você vai aprender? O Joanito lá, os colegas dele falaram, olha, vai vir uma frente fria, neve. Você vai morrer congelado. Mas eu não dou conta, estou amarrado. Está entendendo, irmão? O diabo amarrou muitas pessoas.
Mas Cristo cortou toda a atadura. Se nesta noite tem algum irmão, alguma irmã que sente que está preso, que está amarrado, assim diz o Senhor nessa noite, você está liberto. Você está livre para voar, para aceitar a palavra de Deus, não as limitações autoimpostas, as limitações mentais, que você mesmo põe na sua mente que não dá conta. Você mesmo cria barreira mental, fortaleza mental. Eu não consigo, eu não chego lá. Você mesmo tem que destruir essas fortalezas mentais. Ninguém pode mudar uma pessoa, irmão, se ele está com uma fortaleza mental na cabeça dele. Só ele para tirar. Desculpe, nem Deus tira. Deus respeita o livre-arbítrio. Isso chama-se condicionamento. Condicionamento. Aquele animalzinho estava condicionado àquela vida medíocre, pobre, miserável, preso. Alguém passa lá, solta ele. E ele está condicionado a viver aquela vida. Agora você vem, é batizado, toma ceia, está liberto. O diabo fica longe de você. E você ainda, eu não dou conta, eu sou assim mesmo, eu nunca vou me mudar. Não, você está liberto. Abre suas asas, voa no vento amoroso de Deus. E as enfermidades, que enfermidade? Não há enfermidade, meu irmão. O que você pensa no seu coração, assim é. Se você fala, eu sou enfermo mesmo, assim você fica. Mas se falar, eu não tenho nada, eu sou sadio, sou curado, porque Cristo foi crucificado por mim. E eu fui crucificado com Cristo. Você acha, irmão, que quando Cristo ressuscitou, ele pareceu um homem de 50 anos, todo alfrangalho, mão rasgada, buraco sangrando, costa toda salpicada de... Não! Quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou jovem, seus 17, 18 anos. Aquelas feridas dele, só ficou mesmo os cravos, as marcas para mostrar. Mas ele estava tão perfeito, tão curado, que os irmãos de Emaú não reconheceu ele. Os irmãos de Emaú que caminhou com ele, andou com ele, agora ele anda com eles e eles não conhecem. Porque o poder transformador, o poder vivificador, vivificou o corpo de Jesus como poder vivificador, transformador. Nesta noite também pode te vivificar, pode te transformar, pode tirar o diabo, o demônio que está tentando te arrastar, meu irmão. Glória a Deus. E não aceite limitações autoimpostas. De alguém chegar, né? Você não consegue, não. Está repreendido, Satanás. Um dia o Pedro falou, Senhor, o senhor não pode morrer crucificado. Não, para trás de mim, Satanás. Ele repreendeu Satanás que estava soprando no ouvido de Pedro. Não Pedro, Pedro era apóstolo. Não podemos, irmão, aceitar. Você tem um poder tremendo dentro de você. É como se você tivesse $1 milhão no banco e está catando lixo para comer. Não. Não vivo mais eu. Domício Basto morreu muitos anos atrás. Quem vive agora é Cristo. E se Cristo está em mim, eu venço tudo. Se Cristo está no irmão, você vence tudo, irmão. Não deixa o barco afundar, e se afundar, ele vem sobre as águas e te pega pela mão. O que diz o Salmo 27? Ainda que um exército me cercasse meu coração, nele eu confiaria. Ainda que um exército levantasse para comer as minhas carnes, nele eu confiaria. Amém? Nós não temos um exército ainda contra nós, físico. Tem um exército de diabo, de demônio, isso aí tem, contra. Tá? Mas nós estamos escondidos em Cristo.
Estamos debaixo das asas do Altíssimo. Então, nesta noite, meu irmão, você vai tomar a ceia, você vai comer do pão, beber do vinho, para se fortalecer. Ah, pastor, eu sou cheio de falha. Esquece suas falhas e para de mimimi. Não é assim, irmão? Para de mimimi. Você levanta, sacode a poeira e fala, eu posso. Como Paulo disse lá em Filipenses, né, irmão? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer essas palavras? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus é contigo, meu irmão. Deus é contigo, irmã. O poder vivificador de Deus que está dentro de você, ele tem que ser acionado, irmão. Tem que ser acionado. Você tome a ceia, não é um costume, pelo amor de Deus. Você se sente revigorado. Você toma a ceia do Senhor e fala, agora eu vou sair correndo como o servo corre, né, irmão? Como o bezerro do cevadouro, forte, salta para lá e para cá, sem nenhum problema. Se a irmã crê, se o irmão crê, que eu creio que você crê, toda enfermidade nesta noite, seja o que tiver te assolando, te incomodando, ela vai te deixar. Deus vai te vivificar, Deus vai te transformar, Deus vai te mudar, porque Cristo está vivendo em você, e Cristo não pode sofrer nada, meu irmão. Nós não podemos pegar Jesus, colocar numa cadeira e amarrar as mãos, os pés e pôr uma mordaça na boca dele. Pode, mas é isso que muita gente faz. O seu Jesus não está com nada. Mas você mesmo, põe ele na cadeira, amarra as mãos, amarra os pés dele e passa uma mordaça na boca dele, quer dizer, do Espírito Santo, para ele não falar nada. Não é, irmão? Solta. É uma força de expressão. Ninguém amarra Deus. Tá? Mas isso é o sentido de que você não deixa Deus operar em você. Isso é o sentido, irmão, irmã, que você, irmão, não deixa Deus operar em você. Quando você põe na mão de Deus, no outro dia você tira. Por quê? Como, pastor? Você põe na mão de Deus, no outro dia você corre para o posto. Você corre para o médico. Você tirou da mão de Deus. Cadê a fé? Tem que ter fé, irmão. E você tem, pelo amor de Deus. Você, irmão, irmã, vocês têm fé. Senão vocês não estavam aqui na mensagem. Tá? Então, nesta noite, você não está amarrado, você não está preso. Bate suas asas. Voa. Lá na Índia, eles pegam o elefante novinho, irmão. De 3, 4 dias de nascido. E marram um correntão no pé do bichinho. Correntão assim, corrente. De ferro. E ele fica lá chacoalhando a corrente. Alguns anos. Aí depois que ele está adulto, grande, pesando toneladas, eles marram uma cordinha. Uma cordinha que só o peso dele quebra. Só que ele olha assim e fala, eu estou acorrentado. Daqui eu não saio. E ele, o elefante, que tem uma mente tremenda, ele é condicionado àquela vida. Porque alguém condicionou ele. Educou ele a submeter aquilo. Só o peso dele, irmão, ele quebra aquilo. Você vê? E o diabo faz isso com as pessoas. Eu não dou conta. É só salário mínimo mesmo. Vou morrer recebendo salário mínimo. Não. Você pode virar o quadro. Você pode mudar o quadro. Por quê? Você tem fé. Quem tem fé é rico. Deus fez de nós ricos, cidadão do céu. Amém? Não vamos entrar em detalhes. Vamos ficar de pé porque hoje é ceia do Senhor. Nós vamos, amados, ter a nossa oração de confissão. Confissão. Vamos pedir perdão a Deus, porque Ele sabe que nós vamos alcançar o perdão. O sangue virá. Eu vi aquele sangue todinho na minha cabeça, escorrendo no meu corpo. E assim está sobre cada um de irmão aqui, cada um de vocês. O sangue está cobrindo nós, nos protegendo, transformando a nossa mente, metanoia, no entendimento da palavra. Vamos orar, irmãos. 1 minuto de oração. Nosso Deus Pai soberano,
pelo sangue do Cordeiro eterno, como disse Paulo aqui em 2:20 de Gálatas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A fé que vivo agora, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Oh Deus, obrigado, Pai, pelo fruto do Calvário. Ali o Senhor nos comprou, ali o Senhor nos redimiu, ali o Senhor falou para o diabo ficar longe de nós, porque nós somos propriedade tua. E nesta noite, Pai, pedimos que o poder vivificador, transformador da fé, que é revelação, venha sobre o irmão e a irmã e dê a ele essa força salvadora, essa fé poderosa de chamar as coisas que não são como se já fosse. Senhor, conceda essa libertação, cura, poder na vida da irmã e do irmão, que eles possam, Pai, ter uma experiência maior com teu Espírito Santo. Ó, fé poderosa que está no coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor eterno, que haja o poder vivificador, transformador em cada alma, em cada irmão, de chamar o certo de certo e o errado de errado. Senhor, conceda nesta noite, é no assíntese do Senhor, Pai, da tua palavra. E nesta noite aí, pedimos ainda, Senhor, que passe o teu sangue carmesim sobre nós, perdoa nossas falhas, erros, debilidade, Pai, e faça digno de chegar na tua mesa, comer do pão, beber do vinho, lavar os pés. Senhor, que haja o poder de Deus na vida da irmã, que acha que não vai dar conta, ela vai dar conta. Na vida do irmão, que acha que não vai dar conta, ele vai dar conta. Ele vai ser mudado, ele vai ser transformado. Que nesta noite, Pai, dê essa bênção especial na vida de cada um de nós. É a nossa oração de misericórdia, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. O Senhor nos amou, Pai. E aqui estamos, Pai, lutando para produzir o fruto do Calvário. Pedimos e agradecemos pelo perdão de nossos erros e falhas, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e amém. Amados, não é manifesto o que havemos de ser. Em João, Cristo disse: ah, se vocês visseis de onde o Filho do Homem estava assentado. E eu digo o mesmo. Ah, se a minha irmã e o meu irmão conseguisse ver onde cada um de nós, antes de vir aqui no mundo, estávamos assentados também. Nós só estamos, irmão, fazendo o filme, mas já houve um ensaio lá na eternidade. Então não adianta você correr. Deus te traz. Vamos consagrar o pão todos agora que estamos santificados. Deus Todo-Poderoso, grande Elohim, El Shaddai, Jeová Rafá, Adonai, Shalom, o Todo-Poderoso, que esteve ali com os apóstolos, na pessoa de Jesus Cristo, na noite da traição, tomou o pão asmo, tendo dado graças, deu aos apóstolos, dizendo: é a minha carne, que é partida por vós. Cada irmão e irmã que comer deste pão asmo, ficará estimulado, curado, libertado, transformado, para viver uma vida digna do Evangelho. Como igreja do Deus vivo e ministro da palavra, consagramos e santificamos o pão asmo, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Amados, assim como Cristo fez, vamos fazer. Ele consagrou depois o vinho. Vamos orar para o vinho.
Deus Todo-Poderoso, grande El Shaddai, grande Melquisedeque, rei de Salém, o sumo sacerdote. Quando o Senhor estava no meio dos apóstolos, na pessoa de Jesus Cristo, o verbo encarnado, o Senhor, depois de ter consagrado o pão asmo, o Senhor também tomou um cálice com vinho e disse: bebei dele todos, é o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por vós, derramado para remissão de vossos pecados. Pai, cada irmão e irmã que beber este vinho da taça e dos cálicezinhos, Pai, ficará estimulado, curado, libertado, a fé acrescentada. Cada irmão e irmã que beber deste vinho, Pai, ficará iluminado. E nós o consagramos o vinho e o santificamos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém, amém. Meu Deus do céu, irmão. Por isso que o que sobra coloca na terra, e do pão queima, ele volta para o sacrifício. Glória a Deus. Vamos ler o 13 de João. João 13, 4. Por isso, irmãos, que o Coríntios 11, Paulo fala, você não pode tomar indignamente. O que é tomar indignamente? É tomar em pecado, sem confessar. Por isso que temos aqui a oração já para você confessar. Você vê como que Deus é. Ah, mas o meu problema é com alguém. Então tem que reconciliar com esse alguém. Para você tomar da ceia. Não pode estar brigado com ninguém. 13, 4 de João. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Está vendo, irmãos? Tem coisa que você não tem que saber. Depois você vai entender. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem havia de trair. Por isso disse: nem todos estáis limpos. O Judas Iscariote. Você vê que Jesus não lavou o pé do Judas. Ele tomou a ceia para a condenação dele e foi embora com o diabo no couro, para falar bem claro. O diabo entrou nele, que ele tomou a ceia indignamente ali, vendendo Jesus por 30 moedas. Mas Jesus não lavou os pés dele. 12. Depois que lhes lavou os pés, tomou seus vestidos, se assentou outra vez à mesa. Disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façai-vos também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Então, vamos praticar. Podeis sentar, amados? Muito bem, amados. Irmãos, vocês podem vir comer do pão, beber do vinho, com Cristo crucificado.
Amém? Olhando para a cruz de Cristo e vendo você crucificado com Ele. Venha comer do pão, beber do vinho e lavar os seus pés. E de acordo com foi pregado, você vai ser curado e libertado.